Olá, querida amiga, querido amigo, nos encontramos mais uma vez. Gratos a Deus por mais um dia, não é? E começarmos este dia compreendendo a palavra, estudando a palavra, sendo guiados pela lição da Escola Sabatina, é a melhor coisa que poderia nos acontecer. Obrigado de coração. Vamos juntos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, ao se inscrever, você nos abençoa, fortalecendo o nosso canal. Um canal com bastante inscritos é um canal forte. Nos ajude nisso, tá bom? Deixa o seu gostei aqui também, é importante deixar esse joinha aqui, porque aí o canal tem interação, fortalece-se. Então, obrigado de coração se você já deixou, se ainda não deixou, por favor, deixa aí a sua apreciação de maneira tangível, tá bom? Vamos juntos, a necessidade de perseverar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, perseverança é importante, mas muito importante. Eu digo que perseverança é essencial, fundamental. Sem ela, nós não iremos muito longe. Isso me faz lembrar as palavras de Jesus, Mateus 24, versículo 13. Acompanhe. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Olha que coisa interessante, está vendo? O próprio Jesus disse, tem que perseverar, ou tem que resistir. O que é perseverança? É a capacidade de seguir em frente apesar do desejo de desistir. Eu quero desistir, não, mas eu vou permanecer firme. Eu vou permanecer firme. Então, eu pergunto, qual que é o papel das provações, dos sofrimentos, das dificuldades para gerar nós perseverança? Deixa eu ler, não está na lição, são textos que vêm à minha mente, eu preciso ler com você, mas ajuda na compreensão da lição de hoje. Vamos em Tiago, capítulo 1. E o versículo 2 ele vai falar exatamente sobre as provações que se abatem sobre o povo de Deus. Escute essas palavras. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Percebeu aqui, querido amigo, querida amiga? Ele fala assim, se alegre, ou seja, motivo de toda alegria, o passar por provação, porque a provação produz perseverança. E aí a lição traz a história de Jacó. Jacó é um dos maiores exemplos de perseverança da Bíblia, de fato. Ele havia enganado o seu irmão e aquela situação o fez um fugitivo. Ele fugiu da presença do irmão porque o irmão ameaçou matá-lo, prometeu matá-lo. No dia que meu pai morrer, eu vou matar você. E ele fugiu da presença do seu irmão. Ele encontrou com Deus naquela escada, você se lembra da história, uma escada que ligava o céu e a terra, e Deus estava ao seu lado, anjos desciam, subiam por essa escada, e Deus fez uma promessa de estar com ele e abençoar a ele. Muito tempo depois que ele havia casado, depois de ter vários filhos, então anos se passaram, ele queria saber se essas promessas de Deus ainda estavam em vigor, ou seja, se ainda Deus iria cumprir aquelas promessas. Bom, ele estava voltando para a sua terra quando ele soube que o seu irmão vinha com a comitiva de 400 homens. O que ele queria, né? Com 400 homens? Claro, fazer guerra, matar, não somente Jacó, mas toda a sua prole, seus filhos, todo mundo, saquear-lhe seus bens. E diz a Bíblia que esse homem foi para o Vale do Jaboque e começou a lutar com alguém que ele não sabia, mas era o próprio Jesus Cristo. E ele se apegou tão fortemente naquela luta que aquele anjo, que era Jesus, claro, claro que ele se deixou agarrar, né? Deus é Deus, Deus poderia se desvencilhar rapidamente. Ele poderia simplesmente desaparecer e deixar Jacó jogado ali. Mas Jacó se apegou e Deus deixou ele se apegar a si, que ele teve que deslocar o quadril de Jacó. Você se lembra? Uma parte do músculo da sua coxa. Aquilo lhe provocou uma dor intensa. Não era possível mais lutar, porque como que eu lutaria com uma dor daquela? E ele se agarra ainda com mais força. Talvez isso o motivou a trocar a luta pela dependência. Eu dependo de ti. E diz a Bíblia, me deixa ir. O anjo disse, me deixa ir embora que o dia já vem. Não lhe deixarei até que tu me abençoes. E aí ele queria a garantia da bênção. E diz a Bíblia que o anjo lhe disse, eu vou lhe abençoar. Qual que é o seu nome? Jacó é meu nome. Jacó não se chamará mais. Você agora passará a ser chamado de Israel,
porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Ou seja, perdoa o seu passado pecaminoso. Jacó significa enganador. Te lembra aquela ação lá vergonhosa que você enganou seu pai, seu irmão? Mas você não vai mais ser chamado assim, porque eu perdoei seu pecado. Agora você vai ser chamado de príncipe de Deus, Israel. E você terá aí uma nova experiência. E aquele homem saiu na presença de Deus mancando. Um sinal de fraqueza, mas para ele era, para todos seria um sinal de fraqueza, mas para ele era o sinal claro da sua força e da sua vitória e da sua bênção. O que aprendemos dessa história, querido amigo, querida amiga? Olha, Jacó, no meio da dor intensa, se apegou a Deus. Jacó não desistiu. Jacó perseverou. Ele poderia colocar a mão na coxa, ai, tá doendo demais, e soltar o anjo ir embora e perder a bênção. Ele poderia olhar para a dor, mas ele esqueceu-se da dor e se agarrou fortemente ao anjo. E isso, por causa da sua perseverança, lhe garantiu a bênção. Você já pensou se Jacó tivesse desistido lá no meio daquela luta? Talvez nós nunca teríamos conhecido a história de Jacó. Talvez ele não seria o Israel que nós conhecemos. Talvez ele não seria o pai de toda a nação de Israel. Parou para pensar nisso? Então, a perseverança ela é fundamental para que possamos obter a bênção. Isso quer dizer o seguinte, que as provações virão, sofrimentos também. Mas você precisa, eu também preciso aprender a perseverar, não desistir, não abandonar, não virar as costas, buscar a Deus, continuar fiel, ainda que seja duro, ainda que seja dolorido, nos agarrar ao Senhor Jesus e esperar confiantemente que Ele nos abençoará. E aí a bênção virá. Volta a repetir as palavras de Cristo lá no início da nossa meditação. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E Tiago diz, se alegre, ou seja, considere com motivo de toda alegria o passar por várias provações, porque uma vez confirmado, produz perseverança. E a perseverança te faz um homem íntegro, nada deficiente. Perfeito e nada deficiente. Então, olha aí. Então, persevere. Pastor, mas como perseverar, pastor? Está difícil demais. Eu não aguento mais. A minha vida é somente uma prova. Parece que não passa nunca. Eu sei que não é fácil. Não foi fácil para Jacó? Você acha que foi fácil para Jacó? Jacó perseverou em meio ao medo, ao pavor, ao terror, porque o irmão dele estava vindo para matá-lo e aniquilá-lo, não somente a ele, mas seus filhos também. E em meio à dor de ter seu quadril deslocado, ele se agarrou, não abandonou e por isso venceu. Não é diferente comigo, com você, meu amigo e minha amiga. Deus espera que você mantenha a sua integridade. A nossa vida, ela não pode ser uma constante assim, viu? A nossa vida é assim, em cima e embaixo, em cima e embaixo. Quando você está em cima, você se fortalece para estar embaixo. Quando você está embaixo, você permanece fiel para chegar lá em cima. E assim vai. Quem é que não passa por alto e baixo nessa vida? Eu e você passamos por isso. Mas não estranhe quando você estiver lá embaixo. Só persevere. Eu não estou entendendo, pastor, por que eu estou passando isso. Quem disse que você tem que entender todas as coisas? Confie. Ou você não acredita que Deus é suficiente para você? Confie. Minha graça te basta. Jesus falou para Paulo. Será que Jesus não está falando a mesma coisa para você hoje? Nós precisamos definitivamente dessas experiências, viu? Sem as quais nós não iríamos muito longe. Entendeu? Porque você passa por provações, porque eu passo também. Porque Deus está fazendo o nosso couro mais duro para enfrentar pancadas mais fortes. Daniel 12 fala de uma angústia que se abaterá sobre a terra, que nunca houve desde que houve nação. Está estranhando a dor agora das suas provações? Espere por aquela que você nunca experimentou. Será que Deus não está te preparando para aquela?
que você entenda essa situação, esse contexto, que você escolha ser perseverante. Vamos orar? Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Não é fácil, Pai, passar por isso. É dolorido, é difícil, choramos, sentimos solidão, a aflição aperta nosso coração, mas, Senhor, nos ajude em meio à dor, à tristeza, ao medo, a nos agarrarmos a Ti como Jacó se agarrou, e assim haveremos de vencer como Ele venceu. Pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã terminaremos a nossa semana e eu espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.